Vamos agora fazer o item 2 da questão 8 da página 20. Nós já fizemos o item 1 na aula anterior, agora vamos passar para o item 2. O item 2 é assim: é correto inferir após o preenchimento da tabela abaixo, se necessário, ó, ele até colocou um se necessário. Realmente, eu vou resolver essa questão aí sem fazer a tabela verdade. Então, continuando aqui, ó, se necessário, que a tabela verdade da proposição nesse processo, 3 réus foram absolvidos, mas pelo menos um dos outros 2 não prestará serviço à comunidade. Coincide com a tabela verdade da proposição simbolizada por não A implica B. Então, aqui temos que inicialmente verificar qual é a representação simbólica dessa proposição aqui, ó, que começa aqui e termina bem aqui, tá? Vamos ver aqui. Essa proposição começa assim: nesse processo, 3 réus foram absolvidos. Olha, voltando aqui na página anterior, 3 réus, nesse processo, 3 réus foram absolvidos, é representado pela letra A, né? Representado pela letra A. E o B é a proposição: nesse processo, 2 réus prestaram serviço à comunidade. Então, vamos aqui, voltando ao item 2. Então, lá, nesse processo, 3 réus foram absolvidos, é o A. Né? Mas, ele representa o conectivo E. Mas, pelo menos um dos outros 2 não prestou serviço à comunidade. Então, ó, aí está até a negação. Parece com aquela situação lá dos 3 réus foram absolvidos. Qual a negação de 3 réus foram absolvidos? Pelo menos um não foi absolvido. E qual é a negação de, nesse processo, 2 réus prestarão serviço à comunidade? Então, a negação de 2 réus prestarão serviço à comunidade é pelo menos um dos 2 réus não prestará serviço à comunidade. Então, essa parte aqui, ó, pelo menos um dos outros 2 não prestará serviço à comunidade, é a negação do B. Então, isso aqui, ó, é A e não B. Pronto, então a proposição trazida na questão é A e não B. Agora a gente tem que verificar se coincide com a tabela verdade da proposição não A implica B. Vamos colocar aqui embaixo. Será que coincide com a tabela verdade dessa proposição aqui? Olha, como ele falou, né? Se quiser fazer a tabela verdade, ele até deixou bonitinho aqui, ó. Já trouxe na questão para você fazer. Né? Já até facilitou. Mas vamos fazer sem usar a tabela verdade. Como? Eu vou comparar as duas proposições. Para comparar, pessoal, eu tenho que colocar com o mesmo conectivo. Aqui é o conectivo E. E aqui é o conectivo implica. Então, eu não posso comparar, né, nesse primeiro momento, porque os conectivos estão diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou tentar transformar os dois para o mesmo conectivo. Olha, aparece um não aqui na frente. Toda vez que aparecer um não na frente de um parênteses, de um colchete, você vai desenvolver ele. Então, vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. A negação do parêntese vai ser a negação da condicional. A negação da condicional é o quê? Repete o primeiro, troca o implica pelo E e nega o segundo. Pronto. Ficou isso aqui. Aí comparando, ó, comparando isso aqui com isso aqui, tá igual, né? Tá igual. A única coisa que está diferente, né? Porque aqui é o tio, que eu costumo mais usar, e aqui é a cantoneira, que é mais usada pelo CESP. Mas é o mesmo símbolo de não, tá? Então, tá igual. Se está igual, vai ter a mesma tabela verdade. Então, o item 2 está certo. Sem ter que fazer a tabela verdade, provamos que o item 2 está certo. Vamos agora à próxima questão, e questão 9. A questão 9 é a questão 2008 do CESP. Né? Vamos jogar o item aí, item 1, só tem um item. Considerando que P seja a proposição, todo jogador de futebol será craque algum dia, então a proposição não P é corretamente enunciada como nenhum jogador de futebol será craque
Faltou aí uma parte do... será craque sempre. Tá certo, tá, é isso mesmo. Vamos lá. Pessoal, traz aí uma proposição com todo. No nosso material escrito, eu coloquei, né, numa página do material escrito, a negação do todo, do algum e do nenhum, tá? Vejam então isso aí, acho que está mais ou menos na página 7, página 8 do nosso material escrito. As primeiras páginas do material escrito. A negação do todo é algum não. Vamos até relembrar aqui, ó. A negação do todo é algum não. Vou colocar 3 pontinhos aqui, porque o algum não, ele não fica junto. Esse não aqui, ele fica depois do verbo. Ou antes do verbo, melhor dizendo, né? Quando eu falo que todo palhaço é engraçado. Aqui ficaria o quê? Algum palhaço não é engraçado. Então fica imediatamente antes do verbo. Tá? Então a negação de todo é algum não. Deixa eu botar assim. A negação de algum é nenhum. Então, quando eu falo algum palhaço é engraçado, negação, nenhum palhaço é engraçado. Então, nenhum. A negação de nenhum é algum. Ok? Negação de nenhum é algum. E para finalizar aqui, ó, a negação do algum não. A negação do algum não. Bora aqui, algum não. A negação de algum não vai ser, ó, tudo vice-versa. Ó, a negação do algum é nenhum. E a negação do nenhum é o algum. A negação do todo é algum não. E a negação do algum não é tudo. Tá certo? A negação do algum não é tudo. Pronto. Ok? Vamos ver aqui. Então, aqui nós temos o todo. Todo jogador de futebol será craque algum dia. Qual a negação do todo? É algum não. Onde esse não, ele entra imediatamente antes do verbo. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Negação de todo jogador, tá? Fazer aqui a negação. Todo jogador de futebol. Negação. Todo jogador vai ficar o quê? Algum jogador de futebol não será craque algum dia. Pronto. Essa é a negação. Vamos comparar aqui, na questão 9, vamos comparar com a proposição que ele trouxe. Ele trouxe a seguinte proposição. Nenhum jogador de futebol será craque sempre. Olha, aqui ele traz a palavra algum. E aqui ele está trazendo a palavra nenhum. Já, por comparação aí do nenhum com algum, já podemos afirmar então que esse item está errado. Tá ok, pessoal? A negação de todo tem que vir o algum. Se não vier o algum, né, vai estar errado. E outra coisa, o algum tem sinônimos. O algum tem um sinônimo que existe. Então poderia vir aqui, ó, existe jogador de futebol, tá, que não será craque algum dia. Poderia vir também a palavra pelo menos um. Pelo menos um jogador de futebol não será craque algum dia. As palavras algum, existe e pelo menos um são sinônimos, ok? Então, esse item aí, item 9, ele está errado. Passamos agora ao item 10. Item 10 não, questão 10. Questão 10 está na página 20. Então, assim, julgue o item seguinte. É uma questão do Ministério Público do Estado de Tocantins, né, de 2006. A alegação da proposição. Algum promotor de justiça do MPE Tocantins tem 30 anos ou mais.
nem todo promotor de justiça do MPE Tocantins tem 30 anos ou mais. Tá ok? Então ele quer negação. Aqui é a negação do algum. A negação do algum, nós já sabemos, é nenhum. Então ficaria assim, negação. Negação fica. Negação de algum é nenhum. Então fica nenhum promotor de justiça, né, do MPE Tocantins tem. Pessoal, tá ok? É só trocar a palavra algum por nenhum. O resto você copia igual. Tem 30 anos ou mais. Tá ok? Então, agora só que ele trouxe diferente, né? Ele colocou nem todo. Olha, nem todo é a negação do todo. Tá? Nem todo é a negação do todo. E qual é a negação do todo? A negação do todo é algum não. Então, essa frase aqui, ó, essa frase aqui, que começa aqui, né, e termina bem aqui, ela é equivalente. É equivalente à seguinte frase. Ó, quando ele coloca aqui nem todo é a negação do todo, tá? Então, esse nem aqui entra como negação. Então, a forma equivalente dessa frase toda tem que fazer a negação do todo. Qual é a negação do todo? É algum não. Então, seria assim, ó, algum promotor de justiça do MPE Tocantins tem 30 anos ou mais. Ok? Então, pessoal, aqui não é negação, tá? É a forma equivalente, tá? Porque esse nem aqui é como se fosse aquele não na frente do parêntese. Eu estou desenvolvendo só, tá? É a forma equivalente, tá? Aí, ó, e aqui a primeira foi negação. Aqui é a proposição que foi dada e aqui eu fiz a negação. Olha, isso aqui, para eu tentar certo, isso aqui tem que ser igual a isso, ou então isso aqui, voltando aqui nenhum, isso aqui igual a isso. A um dos dois. Mas observe, comparando, é diferente. Aqui eu estou usando nenhum, e aqui eu estou usando o algum. São diferentes. Se são diferentes, a questão 10, o item 1 da questão 10, está errado. Ok? Pronto. Pessoal, só para a gente completar aqui o tempo dos 15 minutos, deixa eu fazer aqui mais um exemplo aqui para vocês. Ó. Se a questão viesse assim, ó, nem todo carro é branco. Pronto, tá certo? Aí ele diz assim, nem todo carro é branco. Aí ele coloca aqui, ó, aspas, vamos considerar que é do CESP, né? É equivalente, olha aqui, ó, é equivalente a existe carro que não é branco. E aí, estaria certo ou estaria errado? Tá? Tá dizendo que nem todo carro é branco, é equivalente a existe carro que não é branco. Então, quando vem, olha, esse nem, como eu falei, esse nem é um símbolo da negação. É como se fosse um tiro, né? Esse tiro aqui, a negação na frente de um parêntese. Então, eu vou desenvolver isso aqui, ó. Eu não vou fazer a negação disso aqui, eu vou fazer o desenvolvimento disso aqui, tá?
fazer o desenvolvimento disso aí, como tem o não na frente, é negar o todo. E qual a negação do todo? A negação do todo é algum, né? Algum não. Então fica o quê? Algum carro não é branco. Pronto, obtive isso aqui. Agora eu vou comparar. Ó. Isso aqui é equivalente a isso aqui? Existe carro que não é branco? Olha, se você for comparando, né? A única diferença é que aqui eu coloquei o existe e aqui eu coloquei o algum. Tá? É claro também que a diferença é isso aqui, né? O que? Esse que aqui a gente coloca devido ao existe. Toda vez que a gente coloca existe, vai aparecer o que? Porque se eu tirar esse que aqui, fica esquisito a concordância, tá? Então esse que está aqui por causa da palavra existe. Então, eu falei para vocês que o existe e o algum são sinônimos. Então, esse item está certo. Tudo bem? Bom, então vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula eu trarei mais questões envolvendo equivalência e negação de equivalências de proposições compostas.